Então, eu quero desejar assim, boas-vindas a todos vocês, a cada profissional, a cada pessoa que veio hoje aqui, né, participar dessa semana, ouvir coisas diferentes, pensar em coisas diferentes. Agradecer a cada professor, cada educador, cada diretor que está aqui. Em especial, agradecer a nossa subsecretária pedagógica, Valéria, por todo o empenho de sempre, por todo o trabalho, né? E por aguentar todas as nossas concepções novas, né? São muitas. Tá? Uma boa tarde, bom trabalho para vocês, que a semana seja produtiva hoje, amanhã em mais atividades. Lembrando que amanhã a gente vai estar com o José Manuel Moran aqui também numa palestra para vocês, tá bom? Bom, eu convido mesmo Vamos lá, Fábio. Convidar o Fábio aqui, que vai iniciar a nossa palestra, vai, né, agraciar hoje a nossa tarde aí com uma atividade super interessante. Já dialoguei com o Fábio, vocês vão gostar bastante do que ele tem para dizer. Mas, acima de tudo, espero que vocês saiam daqui impactados todos com o que ele vai dizer para vocês, tá? Bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa tarde a todos. Feliz de estar aqui em Rio das Ostras e num evento onde um jovem começa abrindo. Porque a gente sabe que o que a gente faz é para eles e por eles, né? Então, eu espero começar falando algo que vai trazer, né, um pouco de alento, né, e força para vocês, né, que não sentaram aqui na frente, né, porque a gente, por natureza, a gente tem aversão, né, ao desconhecido. E, embora a gente vive num mundo que é absolutamente desconhecido, né? Eu vou falar um pouco sobre o contexto do que a gente vê e está vivendo, e para a gente refletir, né? Dentro da educação, que é um lugar onde a gente tem mais acesso, né, às gerações futuras, o que a gente pode, né, fazer e pensar para que ajudar que eles ganhem as competências que vão conseguir lidar com esse mundo incerto, né, acelerado, e desconhecido que a gente vive. Então, eu vou falar de um tema chamado Educação Maker, que não é um tema, uma palavra que existe uma única definição. Eu dou um parênteses aqui para dizer que o nome dessa palestra era Educação 4.0 até a semana passada, quando eu recebi uma intimação dizendo que eu não podia usar o nome 4.0, porque um professor como nós registrou esse nome para ele. Então, esse nome não pode ser mais utilizado no Brasil, a não ser para citar o que ele faz. E aí a gente mudou para Educação Maker, mas significa uma educação alinhada ao tempo de hoje, né? O que a gente pode fazer e utilizar de recursos existentes para proporcionar uma educação que vai fazer com que o jovem de hoje saia com possibilidades diferentes e para atuar nesse mundo tão complexo que a gente enxerga à nossa volta. Então, a primeira provocação que eu faço tem um pouco a ver com essas cadeiras de papelão, não foi combinado, né? Mas se vocês pudessem optar entre essas duas alternativas, né? Supondo que vocês ganhassem por volta de R$5.000 por mês, cada um, né? Vocês prefeririam ganhar o salário 30 vezes, né? Uma vez por dia durante um mês, ou começar com 1 centavo hoje e daqui a 30 dias ter um certo valor? Quem que preferiria a alternativa A? E quem preferia A? Quem preferia A? Uma pessoa. E a alternativa B? Alguém preferiria? 5.000 é o primeiro, é o salário da pessoa, né? E aí ela vai ganhar 150 mil. 30 vezes 5.000. O outro vai começar com 1 centavo e aí daqui a 30 dias vai ter um certo valor. Então, quem preferia ficar com 150 mil? Quem precisaria? Então, você consegue pensar quanto seria esse valor? Então, 1 centavo, né? 1 centavo, amanhã tem 2, depois tem 4, depois tem 8, depois tem 16 centavos e assim vai. E aí em 30 dias vai ter um certo valor. E o outro começa com R$5.000, amanhã tem 10 mil, 15 mil, 20 mil e no fim tem 150 mil. Quem preferia começar com 5.000 e terminar com 150 mil? E aí, quem preferia começar com 1 centavo e terminar com o valor que vai dar? Tá. Então, vamos ver o que aconteceria aqui. Se a gente começasse dessa forma, como eu falei, por volta do 24º dia, os dois iam estar com algo parecido com R$122.000.
Mas aí, do 25º até o 30º, olha o que acontece. Quem começou com 1 centavo terminaria com 5.368.000 reais, né? Eu gosto de começar com essa pergunta, porque assim, a gente tem muita dificuldade de entender o que é exponencial. O que é uma coisa que cresce com uma velocidade absurda. A gente não tem apreensão, né? Você falou, eu não sei, preciso fazer a conta. Eu também não sei. Se me perguntassem isso assim, eu também não saberia, né? Então, a gente não tem essa qualidade, né? Poucos de nós têm, de conseguir avaliar o que é exponencial. Embora o mundo à nossa volta está andando a velocidades exponenciais. Em diversas macro tendências de coisas que estão à nossa volta, elas estão crescendo dessa forma. Esse gráfico ele ilustra várias macro tendências a partir, né, de 1750, e dá para perceber, está pequena a letra, mas eu vou mostrar, mais ou menos nesse ponto, é 1950. Nessa época, você vê que tudo começou a acelerar de uma maneira muito, muito rápida, né? E não é incomum a gente ouvir, né? Sempre foi assim, né? Minha mãe era assim, minha avó era assim, quando eu nasci era assim. Só que não, né? Várias coisas estão acontecendo agora, principalmente nos últimos 20 anos para cá, que estão absolutamente diferentes do que sempre foi. Então, como é que eu vou, né, ensinar ou trabalhar com jovens com essa cabeça, né? E tendo isso fixo para mim e tentando, né, continuar fazendo a mesma coisa? Será que o resultado vai ser satisfatório? Né? É uma pergunta, eu também não tenho a resposta, mas eu acho que a gente tem que meditar e pensar e refletir sobre isso. Um outro dado, né? Levou 200 mil anos para a população da Terra chegar em 1 bilhão de habitantes, né? E isso foi mais ou menos 1800 e pouco, né? Então, em 1800 e pouco, a população chegou a 1 bilhão. 1930, se eu não me engano, chegou a 2. E agora, né, 2019, nós estamos com um pouco mais do que 7. Então, a quantidade de gente que está na Terra nunca foi igual e nunca cresceu tão rapidamente como cresceu para a gente chegar até aqui. Isso coloca problemas bem complexos, né, e questões importantes para serem pensadas, e, obviamente, precisa ter um outro jeito de olhar para isso e não o jeito do que sempre foi, porque a gente nunca teve essa quantidade de gente aqui. Né? Então, nunca tivemos que alimentar tanta gente assim. Nunca tivemos que optar por que forma a gente vai alimentar. A gente ouve, né, falar do aquecimento global, aí tem uma grande linha de pensamento que diz que é por causa de emissão de combustível fóssil, né, CO2. Aí você começa a pensar e refletir um pouco, e a gente pensa, bom, mas o que a gente come? Né? Normalmente o ser humano, né, come proteína animal. Isso vem do gado, vem do porco, vem do frango. E o que o frango come? O que o gado come? Ele come milho, come soja. E aonde que faz? Então começa a ver que tudo isso, né, tem uma articulação muito grande com muita coisa que não tem soluções simples para resolver esses problemas. Só que começa por entender, por ter um pensamento crítico muito claro, começar a formar isso. E isso é agora, na escola, que você começa a aprender, né? Fora isso, aqui está muito pequeno, mas dá para ver muitos dados sobre nós na Terra, né? Aqui, nesse gráfico, se pesquisar na internet, vocês vão ver o mundo como 100 pessoas. Se pesquisar, vai aparecer esse gráfico. E dá para ver, né, que tem muita coisa que acontece em termos de quantas línguas se falam no mundo, quem fala o quê, quantas pessoas têm acesso à internet, quantas pessoas não têm acesso à internet. Tem um dado aí que diz que 48% da população da Terra vive com menos do que $2 por mês, né? Então, a gente, se olhar para o nosso lado, ou um pouco além, a gente vai ver realidades absolutamente diversas da nossa. Só que está dentro desses, né, são 3,5 bilhões de pessoas que vivem naquelas situações. Então, como que a gente vai ser formado para agir dentro desse mundo e criar um mundo, né, sustentável, né, onde a gente encontre felicidade para a gente, e dotar esse jovem para conseguir construir o lado dele. Dentro da complexidade ainda, todos nós estamos familiarizados com um problema que veio à tona em agosto, que eram os incêndios na Amazônia, né? Então, eu ouvi, né, naquela época, fiquei super alarmado, comecei a pensar, e começou um bombardeio de tudo quanto é lado, né? Pelo WhatsApp, pela televisão, pela internet, os amigos e tal.
E eu, curioso do jeito que eu sou, e assim, não compro barato as coisas que vêm para mim, eu falei, mas deixa eu entender mesmo, né? Quero ver o dado, quero ver ali o que realmente existe, né, de dado efetivo sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu vi foi esse primeiro mapa aqui do meu lado direito, né? Que é o mapa do Brasil, onde cada pontinho laranja é um foco de incêndio, os pontos brancos são luzes de grandes cidades, né? E aquela outra imagem lá, que é um incêndio também na região da Amazônia. E aí a gente foi bombardeado, né, pelas mídias, né, por pessoas que a gente, né, tem como reputa, né? Então aqui você tem desde jogador de futebol, né, cantor, ator, presidente de país, imagens ali. E então aqui a gente tem, né, várias personalidades e imagens falsas. Falaram coisas erradas que não eram verdadeiras e imagens falsas sendo propagadas, né? E isso a gente tem que ter um crivo muito grande para ver, tentar entender, né, e não acreditar em tudo que vem. E aí, eu indo atrás, esse gráfico está ruim de ver assim, mas basicamente, né, ele começa em 2001, lá embaixo, a primeira linha de baixo, vai subindo até 2019. E na vertical é de janeiro a dezembro, e é um mapa de cor com as queimadas, né, um mapinha do Brasil com as queimadas. E se você for ver em agosto, que era onde estava a crise toda saindo, né, falando, você vai ver que no mês de agosto houveram anos onde tinha muito mais focos de incêndio do que tem agora. Então, falar que isso nunca teve, que isso é assim e tal, eu não estou entrando em juízo de valor, que é grave, eu acho péssimo tudo o que está acontecendo. Tá? Mas eu só estou querendo dizer que assim, a informação que vem para a gente tem que ter a condição de ir atrás para a gente fazer o juízo do que está acontecendo. Né? E aqui esse outro gráfico, que para mim é mais claro ainda, é dado do INPE, né, um Instituto Brasileiro, mostrando aqui quantidades de incêndio, né, de 99 a 2019, de janeiro a agosto. Então dá para ver que realmente em 2019 aumentou em relação a 2018, né, mas que já houveram anos que tinham muito mais queimadas, né, do que estava tendo nessa época. Então, eu mostro isso para ilustrar que é complexo, não é simples, né? E a gente tem que dotar a gente mesmo e os nossos jovens de uma capacidade crítica de tentar enxergar mesmo por si só a realidade à volta dele para poder tomar uma decisão. Porque a pessoa vendo isso pode falar, não me importa, pode falar, me importa, eu vou fazer alguma coisa, pode falar, não acredito, quero ver outra coisa, mas precisa ter essa condição. Então, a escola precisa trabalhar essas competências, né? E um outro dado, né, que já está mais ligado à parte existencial da nossa vida, né, é o mercado de trabalho. Quer dizer, aonde que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Então, vocês já ouviram falar de indústria 4.0? Quem já ouviu falar? Né? Você quer falar o que você entende Então, a nossa economia, né, principalmente a partir de 1784, no caso aqui, ela passou por estágios de revoluções industriais, né? Então começou com a criação da máquina a vapor, que foi uma tecnologia que facilitou muita coisa, principalmente tirou muito, né, do trabalho animal e passou para ser máquinas, e aí você conseguiu criar ambientes onde o animal nem entrava e criar outras soluções para a produção. Depois, quando veio a eletricidade, a energia, foi mais fácil ainda você conseguir mexer com essas máquinas. Depois apareceu o computador, a gente começou a ter possibilidades diferentes, né, de processamento através do computador, e finalmente chegou, agora a partir do começo desse milênio, a quarta revolução industrial, que é onde a inteligência, entre aspas, né, ela entrou dentro da computação e essas máquinas começam a ter capacidade de perceber o ambiente, às vezes até de tomar decisões, né, com inteligência artificial e machine learning, que é um termo que se usa, e propiciar um mundo muito diferente, né? E muitos dizem, né, que vão entrar em áreas, né, da nossa atuação como seres humanos que vai substituir, quer dizer, não vai precisar ter uma pessoa que vai fazer alguma coisa, mas sim uma máquina que vai poder fazer. E aí, o que nós vamos fazer? Né? Também é uma pergunta para a gente refletir e pensar. Por exemplo, tem coisas, né, que a gente fala, não, tem coisas mecânicas que vão acabar. Mas, por exemplo, radiologia, né, na medicina, o radiologista. Essa é uma profissão que provavelmente vai acabar. Vai ser uma máquina que vai olhar aquela imagem, que vai começar a inferir, pensar dados e vai falar para um médico, obviamente. Né?
O direito, muita coisa também, né, de busca, né, de jurisprudência, coisas assim. Então, não são só profissões mecânicas que vão ter desafios, né? E, então, esse jovem também ele precisa começar a aprender algumas competências e habilidades para lidar com isso, né? Eu costumo dizer, né, que a gente precisa, minimamente, falar português para se expressar, né? No meu caso, eu acho que também inglês é necessário. Se a gente for pensar, por exemplo, a internet, ela é 25 vezes maior em inglês do que em português. Então, a não ser que seja um tema nacional, que provavelmente em português vai ter muito mais dados, mas se for um tema global e você não pesquisar em inglês, vai ficar muito reduzido. Eu estava falando com a Suelen, não sei se ela está aqui, mas que ela estava falando que artes, né, ela é professora de artes, e quando ela pesquisa um termo, né, de alguma coisa em artes para ver imagens em inglês, aparece muito mais coisa do que se ela pesquisa só em português. Esse é um pequeno exemplo, né? E a terceira, né, língua que eu acho que tem que falar é computês, né, que é computação. Tem que saber falar essa linguagem. Porque se você não fala essa linguagem, você vai viver, não tem problema. Só que você vai ficar fora de um pedaço do mundo que está para quem fala isso, né? Então, quem tem influência, né, na parte de computação consegue enxergar dados. Por exemplo, esses dados que eu mostrei, eles estão disponíveis num formato que eu não sei ler, que está em banco de dados, está guardado em sites e coisas assim. Se eu soubesse programar com essa eficiência, eu conseguiria passar um robô e começar a levantar e fazer buscas e achar esses dados, transformar para mim num tipo de massa de dados, onde eu ia saber também estatística para conseguir aplicar sobre isso, e eu ia conseguir ver o que está lá, né, e não esperar que alguém me mostrasse. Então, esse jovem, se ele souber, ele vai ter acesso a uma parte expandida do mundo. E se ele não souber, ele vai estar num lugar assim menor do mundo. O nosso papel como educador, apesar da gente não ser fluente, não saber tudo isso, eu acho que não tem problema. A gente tem que ser aberto para instigar eles a irem. E, se quiser, aprender junto. Não tem problema, né? A escola, ela vem perdendo, né, há uns anos, o monopólio do saber, e ela tem o monopólio da acreditação, do diploma. Quer dizer, a escola dá o diploma. Mas o saber, a informação, ela depende cada vez menos do agente, meu professor. Eu não sei tudo, não vou saber tudo, e não tem problema. Eu preciso ser um cara que eu sei mediar a aprendizagem, eu sei ajudar o outro a aprender, eu vou instigar o outro a buscar as coisas, e o que eu sei eu vou contribuir, e o que eu não sei eu vou aprender, né? Esse é um papel, né? O professor tem que se transformar, né, num mediador, num mentor, né, numa pessoa que vai ajudar o outro a aprender, né? A gente falou agora aqui pouco do papel do coach, né, que é o cara que dirigia a carruagem, né? Então, ele é o cara que vai dar alguns caminhos, né, e vai ajudar a andar por um lugar conhecido, vai fazer a curadoria. Mas o saber todo é muito difícil a gente ter. Então, eu estou dando esse preâmbulo para botar vocês, né, num lugar de questionamento para entender o que a gente deve fazer, né, e que ferramentas a gente pode usar. Depois eu vou entrar no Maker, que é uma possibilidade, mas é uma, tem várias, né? Cada um de vocês vai procurar o que cabe para si. E uma outra característica do mundo que a gente vive é que ele é imprevisível, né? Ele é um pântano, a gente não consegue saber onde tem terra firme, onde a gente acha que está, ali a pouco afundou, a água subiu, né? Então, que tipo de competência o jovem precisa ter e a gente precisa ter? Então, a primeira, né, é aprender a aprender, né? Tem coisas que não existem ainda, então não adianta eu aprender tudo, porque amanhã vai ter coisa que eu não sei. Então, se eu não souber aprender, né, com o meu caminho, isso porque eu não vou ficar na escola a vida inteira, então eu vou ter que aprender como eu aprendo, o que não existe ainda, né? Depois, aplicar o conhecimento, que também é uma coisa que, assim, na minha época, essa preocupação nunca era tão patente, hoje eu acho que é mais, mas não adianta nada eu saber responder uma prova ou decorar alguma coisa, porque isso, para mim, não é conhecimento, né? Você sabe, e você tem uma motivação geralmente extrínseca, que é por causa da prova, por causa da nota, mas aquilo não entra, né? Ele vem aqui e sai por aqui, ele não desce e não fica com você. Então, para ter realmente um aprendizado, né, e um conhecimento formado, tem que ter sentido para si, mas isso eu vou falar mais para frente. E a terceira característica, que está ligada à pergunta que eu fiz e o fato de a gente não sentar no desconhecido, é a gente explorar territórios novos. A gente tem que aprender a andar pelo mundo desconhecido, porque cada vez mais ele está bem perto da gente. Ele sempre teve, mas agora mais do que nunca, porque como está acelerado, todo dia aparece alguma coisa nova.
que a gente desconhece, não sabe. Tem o fator, né, humano, que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais descolado também dessas coisas que vêm para o mais novo, mas a gente, para estar vivo no mundo, tem que ter essa característica e tem que ter uma vontade, né, e depois isso vira natural, de andar pelo desconhecido. Né? Errar, a gente erra todo dia. Hoje eu errei, vocês provavelmente devem ter errado, e tudo bem. Só que a gente recebe um feedback na vida inteira, desde que a gente é pequenininho, que errar não é bom. Né? Então, a gente precisa saber a dimensão do erro e a consequência do erro. Mas errar, a gente vai errar. E a gente vai aprendendo na vida, mas sempre vai ter que ousar e ir para lugares desconhecidos. E quando você tem essas 3 características, aí sim você é inovador, você consegue achar soluções diferentes. Porque você sabe aprender, você sabe aplicar o que você aprendeu, você explora o mundo e a chance de você encontrar caminhos criativos e descobrir coisas novas ou inventar é muito grande. Aqui tem uma imagem também que é muito interessante para a gente refletir em termos do formato. Né? Esse formato que eu estou aqui, né? Eu nem subo aqui porque já me dá um negócio de eu estar aqui. Né? Eu preferia estar numa roda aqui conversando ou fazendo alguma coisa. Mas, enfim, é o que se propõe fazer aqui, então eu estou aqui falando. Mas isso aqui é um estudo que uma professora, que é psicóloga, né, fez com alunos dela. Ela deu um equipamento para os alunos dela colocarem na cabeça, e esse equipamento ele media as ondas cerebrais. Durante uma semana, esses alunos vestiram isso e eles tinham um diário onde eles anotavam o que eles estavam fazendo em cada hora do dia. Então, aqui você tem, né, o dia 1 até o dia 7 e aqui a atividade. Deixa eu ver se isso aqui aponta. Não. Então, aqui, ó, a gente tem o que está em roxo e o que está em amarelo. Roxo é TV, então tem TV aqui, tem TV aqui, e amarelo é aula. Aula aqui, aula aqui, aula aqui, aula aqui. Né? E aqui, por exemplo, aqui é sono, esse azul aqui ó, é dormindo, aqui é laboratório, e assim vai. Então, só olhando o gráfico dá para ver um pouco o que acontece, pelo menos na parte intelectual, né? Ou no movimento, né? Do nosso pensamento. E aí ela viu isso e ela foi atrás para tentar entender por quê. Né? Por que isso? Ela constatou isso. E uma das coisas que ela percebeu é que esse formato que a gente está aqui, ele foi criado na época dos gregos, né? Que era para o teatro grego, que era para você fazer uma ação onde você teria um palco e todo mundo ia ficar lá vidrado, olhando aquilo, meio que sem questionar, e entrando aquela história dentro das pessoas, mas no sentido de lazer, uma coisa mais, né, não de você construir algum conhecimento. E a gente faz isso há centenas de anos, desse jeito. Né? E eu não preciso falar, vocês são professores, a gente sabe, né? Tem estudos hoje que a neurociência diz que o tempo máximo que alguém consegue prestar atenção em alguém falando ou em alguma atividade, sem desviar a atenção, é de 8 a 10 minutos. Então, eu já devo estar falando há uns 15, imagino que todo mundo já viajou para um lado, já voltou para o outro, tal. Então, você vai e volta, né? E às vezes, que ele falou, e chega aqui de volta, né? E sem mexer o corpo, é a mesma coisa. Porque se eu falasse agora, vamos parar um pouquinho, dá uma levantada, fala um pouco com o outro, né? Faz alguma coisa, melhora. Circula o sangue, né? Você dá uma arejada e aí volta. Mas não é o que a gente faz. Né? A gente fala 50 minutos, né? vai embora. Né? Então, aqui, essa fala minha é um pouco para provocar, né, também isso, que vocês vão ver o que o aluno de vocês passa quando a gente faz exatamente isso que eu estou fazendo. E esse vídeo aqui, ele também mostra a questão da aplicação do conhecimento. Ele está em inglês, mas eu vou falar o que ele está fazendo, e vocês vão ver porque ele é autoexplicativo. Isso é uma cena de uma formatura de alunos de Harvard e do MIT, de áreas técnicas, onde um professor pede para fazer um experimento, e ele fala assim, ó, vamos levar lá na formatura uma lâmpada, um fio e uma pilha. E a gente vai perguntar, sem dar os elementos, fala assim, ó, se eu te desse uma lâmpada, um fio e uma pilha, você consegue fazer acender? E aí os alunos respondem, e aí assim que ele responde, ele tira do bolso as 3 coisas e dá, e fala, tá bom, então faz para mim, né? E então, olha o que acontece. Do you think you can light a bulb with a battery and a wire? Battery and wire? Well, yes, why not? Okay. Definitely. Okay, can you do that? The interesting part about the batteries and bulbs question is that people always predict that they can do it.
Students say, of course I can do this. Any hints I should have here? Teachers say, of course my students can do this. Ow! Do you know why that didn't work? I have no idea. Battery could be dead, the bulb could be bad, I'm hooking it up totally incorrectly. I'm not an electrical engineer, I'm a mechanical engineer. I know it's possible, but I don't know how to do it. It's only after failing that you begin to get upset with the question and think, well, maybe it's a trick question, maybe this has something to do with manipulating the wires. They couldn't hold all the wires together. You don't have a current if you only have one wire. You need a closed circuit. But that's not the case. Well, if I do it with a little light bulb, I just do this. In which case, the light just lights up. Então, isso mostra, né, como que a gente... Eu tenho certeza que esses alunos, com certeza, iam tirar 10, se fosse numa prova teórica e alguém falar, faz um circuito aí, dando um fio, uma lâmpada e uma bateria, como é que faz? Eles iam saber fazer. Só que provavelmente não foram expostos à realidade dentro da escola, né? Eu costumo dizer que o laboratório escolar, a única coisa de laboratório que tem é o nome, né? Laboratório, é o lugar de você fazer coisas. Porque no laboratório da escola tem muito pouca experimentação real. Você vai observar um fenômeno, vai ser contado que existe o fenômeno e você vai lá para comprovar. E se não der certo o que deveria dar, você errou, né? Não é que você foi lá explorar alguma coisa e chegou numa conclusão. Estou generalizando, mas a maioria é assim, né? Que é diferente, né, quando você entra com essa ideia, né, da cultura maker dentro da escola, ou de um laboratório de um outro tipo, ele realmente é um lugar desconhecido. Você vai lá para tentar fazer alguma coisa. Se vai sair o que você queria ou não, vai depender do processo todo, né? Não é uma coisa que existe uma receita. Então, tem muita gente, por exemplo, que diz hoje, né, não, na minha escola tem maker e tal, mas tem um manual de instrução e um monte de peça, e você vai na aula e ele vai lá e monta aquilo que tem que montar, né? Isso não é, né, uma atitude de quem faz. Isso tem um propósito, tem, né, de você treinar, entender como é que esse processo pode acontecer. Não estou discutindo isso. Mas é muito menos do que você pode quando você realmente deixa ser criado alguma coisa ou experimentado na realidade. E aqui eu também boto uma outra provocação, que assim, essa é a constituição que a gente acaba fazendo dentro das nossas escolas e dos sistemas, né? A gente sempre parte de um currículo e chega no aluno. Então, botando em outros termos, a gente parte do objeto, que é o currículo, e vai chegar no sujeito. E eu não tenho nada contra o currículo, muito pelo contrário. O currículo é fundamental ter. Só que eu acho que essa lógica tem que ser invertida. Na realidade, a gente deveria olhar diferente e inverter. Sair do aluno, entender o contexto, entender quem está à nossa frente, qual é o propósito, né? A gente sabe qual é o currículo e vai tentar criar caminhos aonde eles vão chegar nesse currículo. Mas, geralmente, as aprendizagens, a grande maioria delas, são ferramentas para a vida. E se ele entende que isso é assim, ele vai aprender. Porque ele sabe que ele não sai do lugar se não souber. Agora, né, falar, olha, isso aqui um dia você vai precisar, não, estuda isso aqui agora, porque tal. Essa fala, para alguns funciona, para muitos não funciona. E eu acho que é uma das questões que tem nos trazido até onde a gente está globalmente, né? E a gente ganha marginalmente. Então, você coloca um pouco de uma coisa nova, vamos colocar uma plataforma adaptativa, não sei o que lá, para o ensino da matemática. Óbvio que vai ter ganhos, né? Vai aprender mais, né? Mas será que é com um esforço menor, né, e com uma qualidade maior? Aí eu tenho dúvidas. Só um parênteses, essa foto foi feita dentro da Universidade de São Paulo. Uma vez nos chamaram para fazer uma atividade lá, muito parecida com essa do vídeo que eu mostrei lá da lâmpada. Eram alunos do 1º ou 3º ano de engenharia elétrica, lá dentro da faculdade. E aí, quando nos convidaram, eu falei, mas o que eu vou fazer lá, né? Vocês sabem muito mais do que eu não tenho, o que eu vou propor, né? Vocês têm toda essa parte de, né, técnica, engenharia e tal, eu não sou uma escola de engenharia, nem curso superior. Não, mas vem lá, porque você tem um jeito, a gente quer ter um pouco disso aqui e tal. Bom, primeiro, não tinham nem mesas. Essas mesas que vocês estão vendo aí, a gente que levou. São portas de construção montadas em cavaletes, porque eles só tinham carteira. Não tinha forma de fazer algo colaborativo em grupo desse jeito. Aí os alunos falaram, a primeira vez que a gente está fazendo isso. Aí o trabalho lá, a gente criou uma dinâmica que eram alguns cards, a gente distribuiu nos grupos e falou, olha, você é um grupo de engenheiros,
recém-formados que têm que prototipar um sistema de irrigação para uma cultura X, né? Soja no Matopi, né? Banana no Vale da Ribeira, e assim vai. E façam. Aí, o primeiro momento, ninguém se mexe, né? Não, professor, mas o que é para fazer? Não sei o que. Eu falei, para fazer isso que a gente falou. Está aí os cards, está aqui os materiais, estão os computadores, pode fazer. Ninguém conseguia nem se mexer, porque era tão diferente do que tinha sido pedido na vida inteira para eles, né? Eles queriam que desse instrução, que alguém fizesse junto e tal. Aí, lentamente, começam a fazer, um mexe aqui, outro vai lá. Pode usar computador? Deve usar computador. Pode acessar a internet? Pode. Pode falar com o outro? Deve, né? E começaram a rir, aí começou a andar e começaram a fazer. Até a hora que eles tinham que ligar um relé. Um relé, para quem não sabe, né, é como se fosse um interruptor, né, de parede, só que a função é a mesma, só que ele funciona, em vez de o dedo mudar para um lado e para o outro, é um pulso elétrico que, quando entra, ele faz o circuito fechar ou não, né? Então, você jamais vai ligar os dois polos de um relé em dois fios e botar a outra ponta, um plug e enfiar na tomada. Nunca isso. O que você vai fazer é pegar um dos fios, vai interromper e vai ligar ele dentro desse fio, porque ele vai interromper o circuito, né? E eles foram lá direto fazer isso. E aí um olhou para a cara do outro, estava com o meu parceiro lá, falei, meu, para tudo. Aí falou, para, vamos falar aqui, relé, sabe o que é? Todos sabiam o que era um relé, mas nunca tinham ligado um relé na vida, né? Então, isso acontece diariamente nas nossas vidas e a gente faz muito pouco para mudar essa forma, né, de acontecer. E gasta uma energia enorme, né, dizendo, você não aprende, você não sabe e tal. Mas se ele for fazer, talvez até antes de você falar qualquer coisa, ele vai refletir, vai saber muita coisa que você não vai nem precisar ensinar, e muita coisa que ele não sabe, ele vai te perguntar. Aí sim você vai conseguir ajudar ele a aprender. Bem, então como é que a gente, né, vendo tudo isso, que tipo de possibilidade está à nossa mão para que a gente comece a fazer amanhã? Então, a primeira coisa que eu vou dizer para aliviar todo mundo, que não tem nada a ver com técnica nem tecnologia no sentido físico. Não tem que aprender a programar, mexer com relé, fio, etc. É uma mudança muito mais interna, nossa, como ser humano, de olhar para como eu vou fazer a mediação da aprendizagem, né? Então, e eu costumo dizer, é uma coisa muito, muito simples, que é mudar, mas é absolutamente dificílima, porque a gente tem que mudar coisas dentro da gente e de um hábito que a gente costuma fazer já há muito tempo, né? Então, a mudança parte da gente. E no micro, né? Cada um de nós. Não é, mas a minha escola não tem, minha secretaria não tem. Não tem, pode não ter muita coisa. Mas o que eu consigo fazer já amanhã para que isso comece, né, a se movimentar? E eu estou dizendo isso porque eu tenho experiência, eu fiz muita coisa com muito pouco recurso e dentro da rede pública. E eu sei que a gente não deve ser herói como professor da rede pública, porque não é nosso papel, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer, apesar de todas as mazelas, que eu não preciso falar, você sabe melhor do que eu, que existem. Então, o que eu digo hoje, né, se a gente tiver um olhar para esses novos recursos que estão à nossa volta, ter um esforço para ir entendê-los, né, e se apropriar, e pensar, né, em termos de aprendizagem significativa, que acho que é um conceito que todos nós aqui temos e queremos fazer, né? Então, o que esse grupo de alunos que está aqui na minha frente é? Da onde eles vêm? O que eles querem? Quais são os sonhos? Que tipo de coisa interessa? E aí tem um trabalho nosso que é se aproximar, né? Empatia. Eu tenho que ir lá, né, cavocar e tentar me aproximar deles. E um outro olhar que é o que eu chamo de educação integral, que a gente precisa olhar que esses jovens eles vão, na vida, se relacionar como nós, conosco mesmo, então eles vão se relacionar com eles a vida inteira, eles vão ter uma relação social com o outro e com a sociedade em geral, e com o mundo, a natureza e os seus sistemas. E a gente também, no nosso caminho, fez isso. Então eles precisam ter, e a gente também, consciência disso. E se a gente tem esse olhar, a gente começa a abrir, né, uma forma de pensar, e aqui eu estou trazendo alguns elementos de alguns pensadores que falam exatamente disso, né? Então, a própria palavra educar, né, na etimologia dela, ela significa produzir, nutrir, criar e elevar, né? Na realidade, você produz no mundo, né, nos sistemas e tudo. Nutrir é uma relação de dois,
né? Você está nutrindo alguém ou alguma coisa. E criar é uma coisa interna. Então, dentro da educação, da própria palavra, ela é integral em si. Então, a gente tem que ter essa noção e também, dentro dos processos mais comuns, sair um pouco do mundo, porque a educação ela é muito ligada a isso, então você vai para as ciências, para as matemáticas, para a história, sempre olhando fenômenos e coisas que estão no mundo. Mas pouco a gente olha para a relação humana do outro, então está aí casos, né, de bullying, problemas nas escolas, né, questões de não entendimento, de situações que mudam, né, questões de gênero, o que for, né, que acontece no mundo de hoje, e uma questão interna. Né? Nós somos a pessoa que mais vive conosco, mas eu tenho dúvida se a gente se conhece como pessoa, né? Entender mesmo como é que a gente funciona e quais são os mecanismos. Então, isso precisa estar presente dentro de um processo. Eu vou adiantar um pouco aqui. Vocês já ouviram falar desse termo STEAM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática? Que é aprendizado de STEAM, né, que tem que fazer robótica porque é STEAM, tem que isso é para o mundo precisa, as pessoas precisam entender isso e tal. Esse pensador, ele fala, olha, isso é muito importante, a gente precisa entender isso no mundo de hoje, porque dentro dos aparelhos todos que a gente vive, né, tem essa parte de tecnologia, de engenharia, de matemática, né, arte, até na questão do design, mas ele fala, além disso, precisa de um outro STEAM, né, que é tecnologias sociais, empreendedorismo, estética e atenção plena, né? Que seria em inglês Social Technologies, Entrepreneurship, Aesthetics e Mindfulness, que andam juntas as duas coisas. Não adianta a gente ir para o mundo só para a parte técnica e esquecer toda a parte que está para dentro da gente e que está na relação humana. E eu ouso dizer que muitos dos problemas que a gente tem no mundo é porque a gente não compreende nada disso, nem da gente nem do outro. Né? A gente pode ser um técnico excelente. Dá um exemplo, o acidente de Brumadinho. Né? Todo mundo lá técnico sabia que isso, que aquilo, a probabilidade estatística de acontecer, tal, mas ninguém foi pensar que dos 300 que podiam morrer, era a Dona Maria não sei o quê, o seu Pedro não sei o que lá, e não sabia. Né? Não tinha essa dimensão que era uma vida que estava lá, que tinha um monte de coisas em volta. E, né, economicamente, bom, o risco é muito pequeno, então deixa lá a barragem desse jeito, se acontecer o seguro paga. Só que não. Fora a questão toda ambiental, né, do que isso ficou lá para todo mundo, todos nós. Né? E o acidente anterior da Samarco, a mesma coisa. Né? E o acidente agora desse óleo todo, a mesma coisa. Né? Dizem que vai levar 25 anos para que esse mar, né, e esses alimentos todos que são produzidos no mar vão se limpar. Né? Então, imagina o dano que alguém... Uma das hipóteses desse acidente é que algum navio foi transpor o óleo para um outro navio em alto mar e deu um problema e vazou o óleo no mar. Né? Então, você imagina, deve ser o quê? 100 pessoas que estavam envolvidas nessa história? Né? Olha o dano que 100 pessoas, né, com um tipo de olhar causam num país, né? Porque dizem que são 2.100 localidades no Brasil. Quantas pessoas, né, não vivem nesses lugares e quantos de nós não vão comer essa comida, né, sem saber? Né, que vai entrar aqui no supermercado, vai comprar o camarão, o peixe, e vai ser alguma coisa que está ali. Então, esse jovem precisa aprender a entender a complexidade e as relações, uma questão de valores e ética. Né? Dentro dessa proposta Mão na Massa, tudo isso que a gente vê hoje como fundamento do que se faz não é novo. Então, esse homem, que é um dos pioneiros, né, da inteligência artificial, ele era um matemático, que ele trabalhou com Piaget, que vocês, obviamente, sabem quem foi, né? Ele ajudou Piaget a criar a parte da aprendizagem da matemática dentro do construtivismo, e ele, trabalhando com jovens e tecnologia, ele começou a perceber como que se aprendia, como que essa relação se dava e como que gerava conhecimento. E ele percebeu que toda vez que tinha, né, uma proposta onde existia sentido e o fazer junto, então era importante para ele fazer porque aquilo tinha relação com ele, e ele fazia. Isso potencializava a formação de conhecimento. E aí a criança aprendia. Esse aprendizado que ele teve potencializava para que ele fizesse algo mais complexo, fora. E aí era um processo dentro-fora de fazer, né, e refletir que aumentava a velocidade com que se aprendia. E a isso ele deu o nome de construcionismo, que é a teoria fundamental que está por trás de qualquer projeto maker que eu considero sério. Né? Então, se alguém está falando que faz e sabe o que é isso e usa isso, provavelmente tem uma chance grande que isso vai num bom caminho. E aí, hoje em dia, a neurociência explica o que ele descobriu. Né? Isso ele descobriu na década de 60 e 70.
Hoje em dia, dentro, né, dos processos que acontecem dentro da nossa cabeça, a gente tem um sistema que está ilustrado pela essa parte vermelha, que é assim: a gente tem vários sentidos como ser humano, né? Então a gente sente cheiro, tato, gosto, etc., né, e outras percepções. Se tudo que a gente estivesse captando pelos nossos sentidos, a gente fosse processar, e o nosso cérebro é uma unidade de processamento igual que tem no computador, ele pega uma informação, processa, coloca isso em algum lugar através de mecanismos, né, de neurônios e pulsos elétricos. O nosso cérebro ia fritar. A gente não dá conta. Então, se eu estivesse aqui nessa sala e conseguisse ver cada rosto de vocês, memorizar o nome de todo mundo, saber a roupa que está todo mundo vestindo, ver a cadeira como está, os frisos do chão, a lâmpada, a cor da luz, tudo isso que eu estou vendo e vocês também estão vendo, e conscientemente processasse, o nosso cérebro não dá conta de fazer isso. Então, a gente desenvolveu um mecanismo, né, que é um processo, né, de você olhar esse estímulo que vem e perceber se isso vai ser importante para você, ou em caso de sobrevivência, ou de relevância para a sua vida, e vai entrar só o que realmente tem relevância. E, nesse processo, tem uma liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. E aí a dopamina é que vai fazer com que uma memória seja gravada. Então, se eu perguntar para vocês aonde vocês estavam, né, para quem já tinha nascido na época, acredito que todos, né, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, provavelmente todo mundo sabe o que estava ouvindo, o que estava comendo, o que fez antes, o que fez depois. Por quê? Porque era de tal maneira impactante aquilo que a reação foi tão grande, que a liberação de dopamina foi tão grande que gravou essa memória, muito fundo. E a gente sabe disso. E assim por outros eventos da nossa vida. Então, o que ele percebeu é que toda vez que tinha sentido, né, e tinha uma ação feita, a quantidade de dopamina era maior do que quando não tinha. E isso facilitava a gravação das memórias. E as memórias articuladas entre si é que formam o conhecimento. Então, para quem tiver interesse e quiser ver um pouco mais sobre isso, eu recomendo que estude, né? Tem 2 autores ali embaixo, né, escritos, eu posso compartilhar depois da apresentação. Tudo que eu estou mostrando tem referências, vocês podem ver depois e ir atrás das fontes. Mas, como profissionais que lidam com aprendizagem, isso hoje é uma realidade e provavelmente a gente não aprendeu na escola, porque isso é novo. Isso aí tem menos de 20 anos que se descobriu, né? E, então, tem um gráfico, né, que eu mostro para ilustrar aqui, que é assim: o que tem sentido gera curiosidade. A curiosidade gera uma descarga de dopamina da mesma maneira que quando a gente tem fome, gera saliva. É a mesma coisa. A fome gera saliva, a curiosidade gera dopamina. E a dopamina é o elemento que faz com que grava essas memórias e que gera aprendizagem, né? Então, isso é um mecanismo sabido. E se a gente sabe disso, a gente consegue usar estratégias que vão potencializar a aprendizagem nas nossas escolas. Vindo do Seymour Papert, hoje em dia, alguém aqui já usou uma linguagem de programação chamada Scratch? Ou sabe o que é? Que bom, que bom. Que bom. Então você vai ensinar para todo mundo, né? Então, essa linguagem de programação, ela foi criada baseada no construcionismo que eu falei lá atrás e num conceito, né, que foi mais atual, que veio do construcionismo, que é assim: ela é baseada em projetos. Então você que sabe e usa, você cria projetos ali, né, que vai fazer algum tipo de um aplicativo, ou vai fazer um jogo, ou vai fazer o que for. Você vai ter sentido no que você faz, está ligado ao que você gosta, então você vai criar alguma coisa que tem a ver com você. Geralmente você está em grupos, então você vai estar com pares e compartilha. A própria linguagem ela tem, é como se fosse uma rede social, então você compartilha tudo, você consegue usar o que o outro fez e colocar no seu. E tem uma questão que não é tão óbvia, mas que é essa postura do brincar, que é uma forma, né, de você gerar aprendizagem, que normalmente quem trabalha aqui com o ensino infantil, tem alguém? Né, vocês sabem isso melhor do que qualquer um, né? A criança pequena, ela é resiliente, ela é curiosa, ela é criativa, ela tem energia, ela faz um monte de coisa, que a partir de um certo momento, geralmente 6, 7 anos, tudo isso começa a declinar. E aí lá na frente a gente vai exigir que ela tenha, o adulto tenha todas essas características. Então, essa forma, ela procura manter isso dentro do processo. Então, não é brincadeira, não é que você vai ficar brincando de fazer, mas você está com essa atitude dentro do processo que você está fazendo. Então, o Scratch, ele
propicia tudo isso. Quem não sabe, não usa, eu recomendo que olhe. Depois eu vou dar um link, eu tenho várias referências e tutoriais que as pessoas podem entrar lá e ver e começar a aprender por si só, ou pelo menos entender o que é. Né? Mas essa linguagem, ela serve como mídia para muita coisa. Eu não me interesso porque eu não dou aula disso, não tenho nem ciências, nem matemática. Não importa, você pode dar uma belíssima aula de história e usar o Scratch como uma ferramenta para ilustrar todo o conceito, para eles ilustrarem, para eles apresentarem, e vão aprender uma linguagem nova de mostrar algum tipo de realidade. Para quem se interessar, pode entrar nessa URL, que é uma rede que tem mais de 4.000 brasileiros envolvidos já, chama aprendizagemcriativa.org. Existem várias reuniões, né, virtuais e várias presenciais. Tem congressos anuais, onde esses educadores todos se reúnem para trocar, né, experiências, práticas, aprendizagens. Então, dentro desse processo do que a gente acredita, né, que é a educação integral e que ferramental a gente utilizaria, esses 4 círculos que estão à volta, né, são o que eu chamo de aprendizagem criativa, que eu acabei de mostrar. Né? Então, aprendizagem baseada em projetos, em pares, né, com a postura do brincar e a paixão. No centro, é sempre, 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 a prática vem antes da teoria. Né? Quantas vezes, né, a gente não, como aluno, não estava numa sala e começa a fazer pergunta de várias coisas, e aí o professor dá exercício ou dá algum tipo de tarefa, e aí você vai para casa fazer, ou em grupo, e você fala, aquilo que eu perguntei, eu sei. Mas o que eu não perguntei é o que eu não sei. Eu não tinha nem a pergunta para fazer, porque eu não tinha me deparado com isso. Você só vai se deparar com uma boa pergunta na hora que você for tentar fazer ou usar alguma coisa. E a gente não faz isso na escola. Então, ou nos processos de aprendizagem. Então, na nossa concepção, sempre que possível, tem que começar com a prática. A pergunta, instigar o outro, né, ativamente a buscar uma resposta para aquilo que você está propondo. E aí sim, depois, na mediação, você deve, né, dependendo de cada caso, óbvio que não é sempre igual, aí você traz elementos onde vai ajudar a corroborar, às vezes apontar, né, caminhos para eles conseguirem aprender. Mas quando a gente começa a falar, dar dados, e não tem contexto e não tem sentido, geralmente vai ser, para quem conseguir, vai saber aquilo lá durante um pequeno, curto espaço de tempo. Que também na neurociência fala, a gente tem uma memória de curto prazo e uma de longo prazo. E provavelmente isso fica na de curto prazo. Que é, por exemplo, eu falo assim, eu vou te dar meu número de telefone, você me liga, né? Aí você fica lembrando lá, né? 98322-1166, 98322-1166. Aí você usou, eu pergunto, qual é o meu telefone? Não sei, já usei. Porque você pega essa memória e você joga fora. Né? É a mesma coisa quando a gente faz isso para algum assunto que não tenha significado e uma importância real. Né? Ele não vai ficar na cabeça da pessoa. E quantas vezes eu, na minha vida, olhei coisas, né, depois de mais velho, e falei, nossa, como que eu não gostava disso? Como é que eu não aprendi isso naquela época? Né? Porque para mim não fazia o mínimo sentido na hora que foi. Mas depois eu fui atrás e fui além de muita coisa. Né? Porque quando tem sentido, a gente não mede esforços e vai. Bom, enfim, vamos para a parte verde aqui. Aí, dentro desses ferramentais que a gente pode usar, e vocês estão vendo que praticamente não tem tecnologia no sentido, né, digital que eu estou falando, no que eu estou dizendo. Né? Tudo questões mais de técnicas e possibilidades que a gente tem de mediar a aprendizagem. Então, a mais importante que eu acho, e a mais difícil que eu acho que é a gente conseguir exercitar, é a prática socrática, que é um formato, né, inquisitivo do mediador, do professor. Quer dizer, você não vai responder as perguntas diretamente. Ah, professor, como é que faz isso? Como você acha que a gente deve começar? Você vai perguntar para ele. E aí ele vai falar, eu vou fazer assim. Será? Você acha? Quem sabe se você tentar ir para lá? E aí ele vai. Mas se você falar, professor, como faz isso? Ah, faz assim, faz assado. É aquilo que eu falei. Provavelmente vai entrar aqui, vai ficar o tempo necessário e a maioria vai se perder. Né? Porque a aprendizagem, amanhã o professor Moran vai falar, é um processo ativo. Não tem jeito. Não existe metodologia que não seja ativa de aprendizagem. Qualquer metodologia que não é ativa, ela vai pecar na aprendizagem. Né? Você vai saber por algum tipo de, geralmente, demanda externa, mas a partir do momento que essa demanda acabou, você não vai saber mais. Né? Você não aprendeu. O mindfulness também, vou falar um pouco, que é um pouco diferente de tudo que está aí. Mindfulness, né, é a atenção plena. É a gente viver
pensando e entendendo, né, na realidade dessas 3 dimensões que eu falei no início, né, o que está para dentro de mim, o que está na minha relação com o outro e o que está com o mundo. É muito difícil a gente ter atenção plena a vida inteira, mas é uma busca, a gente está assim. Uma das ferramentas que nos ajudam, né, a exercitar isso é a meditação. Então, todas as práticas que a gente propõe começam com meditação. E meditação não tem nada de religião, não é uma coisa religiosa, né? É uma coisa que vai colocar você com uma dimensão sua, né? Mais sutil, né? Menos grosseira. E, geralmente, a prática é uma simples respiração. Você vai respirar de uma certa maneira por algum momento, né? Então, no caso, quando a gente trabalha em escola, geralmente é 1 minuto, não mais que isso. Mas o efeito, ele é assim, assustador como ele transforma e ele faz as coisas acontecerem. Então, eu vou contar rápido um caso, mas antes disso, quem quiser dar uma levantada e respirar um pouquinho, porque eu estou vendo que a energia está baixando. Então, deixa eu voltar rapidinho, que me falaram que o tempo está acabando aqui. Então, eu não vou contar esse caso agora, depois, no particular, quem quiser me pergunta. Eu vou passar um pouco para frente, que senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Vou falar aqui sobre projeto, então, que é uma outra ferramenta que a gente usa, né? Na nossa vida, praticamente tudo que a gente faz é um projeto. Tá? E um projeto, né? Então, por exemplo, está aqui agora, né? Fazendo isso que eu estou fazendo e você estando aqui, né? Isso é um projeto meu e de vocês, né? A gente tem um objetivo, viemos aqui por algum objetivo, nós todos, tem uma justificativa, um porquê eu estou aqui, a gente se planejou de alguma certa maneira para estar aqui, mobilizamos recurso, estamos fazendo a ação e daqui a pouco a gente vai avaliar. Praticamente tudo que a gente faz na vida é isso, né? Namorar é isso, fazer uma viagem é isso, estudar é isso, prestar vestibular é isso, se formar é isso, tudo. Só que a gente praticamente não aprende formalmente a pensar assim dentro de um espaço formal de aprendizagem. Então a gente instiga demais isso. Quando você vai aprender alguma coisa, começa a usar esse mindset e tentar essa organização. Isso ajuda, porque estrutura, a pessoa começa a pensar, para que eu estou fazendo isso, né? Como fazer isso, né? Que tipo de recurso eu preciso mobilizar? Eu vou fazer, depois eu vou olhar, vou me avaliar, os outros vão me avaliar. Isso ajuda demais a você conseguir se realizar mais para frente. E pensando na parte maker mesmo, fora a parte técnica, tem uma série de competências que hoje estão, né, na base comum, nacional comum curricular, que é muito tranquilo de se aprender dentro desse formato, né? Então, colaboração, planejamento, criatividade, né, resolução de problema, criação de autonomia real, que tudo, na maioria dos PPPs de escola, essa palavra autonomia existe, né? Só que você vai ver dentro da escola como que se pratica alguma coisa para que o aluno seja autônomo. Se ele precisa levantar a mão para ir ao banheiro, por exemplo. Não sei se é o caso aqui, mas em muitos lugares é assim. Se a pessoa não pode decidir se ela precisa ir ao banheiro, não se preparou e vai sair, o problema é dela, né? Ela que vai ter que entender se ela aguenta ou se ela sai, né? E se ela sair tem consequência, então começa a aprender isso. Autonomia é isso, né? Então, dentro de uma atividade mão na massa, isso é muito facilmente trabalhado. Sobre o erro, né, também isso aqui é uma coisa que eu gosto de mostrar, é que muitos de nós pensam que acontece o que está à direita, aí, à minha direita, né? Que assim, ou eu erro ou eu acerto, é binário, né? E não é, né? A gente sabe que é um processo, vai de erro em erro até chegar no acerto. E tem essa fala do Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada elétrica, que eu acho muito boa, né? Que ele fala, não, eu não errei, eu só descobri 10 mil maneiras que não funcionam, até chegar na que funciona, né? E que, assim, é a verdade, né? É assim que funcionam as coisas, né? Não tem, quem já fez coisas sabe, né? Ah, não, você é um gênio, você criou isso. Fala, não, eu tive muito esforço, eu tive inspiração, mas Einstein fala isso, né? Que é 90% de esforço e 10% de inspiração. E no esforço está aí, está o erro. Você vai errar, vai chegar em lugares sem saída e tal. O espaço maker, né? Então, também outro slide para desmistificar um pouco, né? Então, a gente tem na cabeça que quando a gente fala maker, né,
Eu vou perguntar aqui, o que vem à cabeça de vocês quando fala maker? Uma palavra. Hã? Editor de vídeo. Mais alguma palavra que vem à cabeça? Marcenaria. Maquiagem. Que mais? Impressora 3D, né? Então, muita gente associa o maker a alguma forma de tecnologia digital, né? Ou uma impressora 3D, ou equipamentos eletrônicos, ou coisa que vai nessa linha, né? O maker, na realidade, ele é muito mais uma atitude, e o espaço ele é um facilitador. Então, eu mostro aqui, por exemplo, um espaço maker que a gente montou na beira de um rio, né? Com areia no chão e, né, o barco ali para levar as coisas e tal. Então, não tem nenhum tipo de equipamento que faz o espaço maker. Só tem um tipo de elemento que faz o espaço maker, que é gente, só, né? E é atitude e espírito. Não tem outra coisa. Então, eu acho que tem, né, gente que faz, tem aqui um canal do Iberê, né, que é o Manual do Mundo, não sei quem é, né, que eu acho que instiga e leva, mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, porque eles são basicamente instrucionistas, né. Então, vale a pena a gente ver, aprender, né, ver, copiar o que o outro faz. Tem a serventia? Tem, mas a gente tem que sempre pensar que a gente pode ser autor, desde criar o novo, dá um desafio para você fazer o seu. Isso. E provavelmente deve ter muito engajamento e muita gente indo atrás porque percebe. Porque isso tem uma... A hora que você faz e cria alguma coisa, está um pouco ligado a uma faculdade humana, que é a faculdade de procriar, né? A hora que a gente consegue procriar, quem já teve, né, filhos, né, ou gente perto que viu, é uma energia ou é uma realização tão grande, e na pequena criação que você faz, desde um vídeo até alguma coisa que você consegue, ele tem uma alusão dessa energia. Por isso que ele engaja tanto. Então, adiantando aqui, né, isso aqui é um espaço maker feito na periferia de São Paulo, você vê que materiais simples também, mesmo na constituição do mobiliário. Então, não precisa de grandes sofisticações. Aqui uma atividade maker no campo de futebol da escola, né? Aqui é uma escola pública em São Paulo. Aqui também é interessante, essa professora, quando a gente foi implementar esse programa lá na Prefeitura de São Paulo, ela falou para mim: Fábio, eu não dou conta de fazer isso que você está falando aí, não dá. Aí eu falei: Ana, vou te pedir uma única coisa, dá um voto de confiança e dá um passo no desconhecido. Tenta. Se não der, não deu, né? É o máximo. O não você já tem, né? Então tenta fazer. E aí, 3 meses depois, ela mandou para mim um vídeo aqui, né, de um espaço maker que quando a gente fez, tinha muita restrição, né, política e etc. E eu acho que é um espaço que está com muita gente dentro, com pouco profissional, né? Ela tem 35 alunos e fica aí dentro ela sozinha, né? Mas ela me mandou 3 meses depois que ela estava operando, ela que está filmando. Você consegue mexer ali para mim, botar no último slide? No penúltimo, desculpa. Que eu vou pular tudo e aí a gente vai... Né, senão eu vou cortar. Volta um. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, em termos de maker, né? Assim, o maker é atitude, como eu falei, não é espaço. O espaço ajuda, ele é um elemento que contribui na aprendizagem, sim, mas ele sozinho não faz nada, né? Nós somos o agente principal, então a gente tem que sair da zona de conforto e ousar e inspirar o outro.
Então, a gente precisa achar dentro da gente, né, essa veia, né, de empreendedorismo, né, e de educador mesmo, e saber que a gente está impulsionando esses jovens à nossa frente. O aluno é a razão pela qual a gente está lá. Ele é o protagonista. Óbvio, eu como professor, eu tenho competências que ele não tem? Óbvio que sim. Mas eu estou lá por ele, né? Eu estou querendo gerar um ambiente onde ele vai se desenvolver. Óbvio que eu também vou, porque eu aprendo na relação, não é uma coisa unilateral e nem assimétrica, ela é simétrica, né? A prática sempre vem antes da teoria. Eu pulei uma parte importante, mas eu vou dizer aqui rapidamente. Dentro de um espaço de aprendizagem, a gente tem que ter valores. Esses valores é que vão regular o que vai poder ser feito ou não. Então, no caso da nossa prática, tem 4 valores principais, que é o respeito, a segurança, a empatia e a postura aberta de acolhimento. Então, eu sempre vou pensar naquelas 3 dimensões, eu, o outro e o mundo. Então, se eu estou seguro, o outro está seguro, o espaço está seguro. Se o outro está sendo respeitado, o espaço está sendo respeitado, eu estou sendo respeitado, eu me coloco no lugar do outro e eu tenho uma postura aberta, geralmente eu posso fazer. Então, a prática pode vir antes da teoria. Porque ele não vai, por exemplo, uma coisa que falam muito, né? Ah, não, mas o martelo é perigoso, eu não posso deixar o martelo aqui. Né? O martelo nunca foi perigoso, nunca vai ser perigoso. O que é perigoso é a atitude que você tem quando você vai usar alguma coisa. Então, esse meu celular aqui é super perigoso, porque se eu tacar ele na cabeça de alguém, eu vou machucar muito alguém. Né? Ele é muito perigoso, né? Mas não é. É a atitude que ela vai gerar alguma questão de perigo ou não. Né? E aí, a última frase que eu costumo dizer, né? Que o sentido, o significado é o combustível da curiosidade, que é o motor da aprendizagem. Então, se a gente tem um contexto que tem sentido, as pessoas vão ser curiosas e vão querer ir além. E elas querendo ir além, elas vão aprender. Então, a gente tem que ter isso sempre dentro da nossa prática. Então, como eu disse, Maker não é tecnologia digital. Eu acho que eu falei bastante sobre isso, né? Espero que vocês tenham, né, ouvido e vão ter muitas questões e reflexões, mas na vida de vocês, busquem, né, entender o que é e formas de vocês poderem trabalhar com os jovens que estão todo dia com vocês para que eles voem. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar, eu estou mais um tempinho por aqui, eu sei que meu tempo está curto, e eu termino por aqui, eu deixo o meu contato, também quem quiser, e obrigado. Uma inspiração, né, não? Vale a gente seguir aí. Eu agradeço imensamente em nome da secretaria, da rede aqui de Rio das Ostras. E é isso, né? Valores, prática, inovação, essa educação diferenciada aí para a gente, uma aprendizagem bem significativa. A gente vai seguir com a fala do Marcelo. Alguém tem alguma pergunta para o Fábio? Quer contribuir com alguma colocação? Eu estou no cronômetro, hein, galera? Você quer falar? Posso falar? O objetivo vai ter de antemão. Geralmente, né, para cada um vai ser um objetivo. Então, muitas vezes a gente trabalha na educação falando que é uma educação trabalhando por projeto, mas geralmente quando eu, professor, falo qual vai ser o objetivo, qual vai ser o trabalho, o projeto já começa a ser dificultado. Já não é uma coisa, é mais um desafio do que um projeto. Porque o projeto real, ele parte do grupo, de um interesse real e genuíno. E aí, o foco é uma característica que acontece. Porque quando você está engajado, você pode ver, quando você teve alguma vez na sua vida muito engajado em alguma coisa que você quis fazer, o tempo você não sabe como é que ele foi. Você fala, nossa, mas já foram 3 horas? Como assim? Por quê? Você focou naquilo lá de uma certa maneira, que é uma característica que vem quando tem sentido e você tem competência para conseguir executar aquilo, então aí flui, né? Tem uma teoria chamada teoria do flow. FLOW. Se você tiver interesse em saber mais sobre o foco, pesquisa sobre isso.
Entrem em contato se vocês quiserem conhecer mais, vale a pena.